2. 47 da madrugada na BR deserta. O que atravessou a pista não era desse mundo. Naquela madrugada, a BR-232 estava tão silenciosa que parecia ter esquecido que era estrada. Nem caminhão, nem ônibus, nem carro pequeno. Só o asfalto escuro, o vento frio e 2 faróis rasgando a escuridão. Antes da história continuar, já faz o seguinte: se ajeita aí, apaga só a luz do quarto que não dá medo. Se inscreve no canal Uma Vez Me Contaram e deixa o like nesse vídeo, porque o que aconteceu com Zé Mauro naquela noite, muita gente até hoje jura que foi coisa da cabeça dele. Mas quem conhece a estrada sabe. Tem coisa na beira da pista que não é para ser vista por ninguém. Zé Mauro era caminhoneiro desde novo, desses que aprenderam a dirigir ainda no sítio em caminhonete velha, rodando por estrada de barro entre Arco Verde e Pesqueira. Naquela noite, porém, ele não estava no velho trecho de terra batida. Estava na BR-232, voltando de Serra Talhada em direção ao Recife, levando um carregamento de mercadoria fechada num baú branco, com logo de empresa grande, dessas que todo mundo conhece de vista. A cabine cheirava a café requentado e desinfetante barato. O rádio, fraquinho, chiava um forró antigo de Luiz Gonzaga, misturado com aquele zumbido de AM que parece voz sussurrando no fundo. Do lado de fora, era só escuridão. O relógio digital do painel marcava 2h47 da madrugada. Zé Mauro bocejou, estalando o pescoço, e passou a mão pelo rosto, barba por fazer. As olheiras dele carregavam mais estrada que muito mapa. A lua, meio escondida por umas nuvens ralas, iluminava de vez em quando o topo da caatinga, deixando os galhos secos, parecendo mãos retorcidas, apontando para o céu. Ele conhecia bem aquele trecho. Já tinha ouvido história demais de outros caminhoneiros. Depois de Sanharó, dá uma apertada no cinto e confere o retrovisor 2 vezes, que ali tem coisa que não gosta de farol, viu? Dizia sempre seu Bené, um veterano da estrada, com 30 e tantos anos de BR nas costas. Na época, Zé Mauro ria, achava exagero de gente velha que gostava de botar medo nos novatos. Mas naquela madrugada, por algum motivo que ele não soube explicar, a lembrança daquela frase voltou, tão nítida que parecia que seu Bené tinha falado dentro da cabine. Ele ajeitou a postura no banco, apertou melhor as mãos no volante e soltou um suspiro pesado. Deus no comando, murmurou, mais por hábito que por fé. Do lado de fora, as placas iam passando. Serra Talhada, 0 quilômetros, já tinha ficado para trás fazia tempo. Agora, só o berço escuro da BR e, de vez em quando, um daqueles totens com número de quilômetro, brancos, em pé, como se fossem cruzes vigiando a pista. O caminhão seguia firme, cortando o vento morno da madrugada sertaneja. De dentro, dava para ouvir o barulho dos pneus abraçando o asfalto, aquele tum-tum contínuo que vai embalando o sono de quem não pode dormir. Para espantar o cansaço, Zé Mauro pegou o celular, encaixou no suporte e colocou uma playlist de forró mais nova. Mas o sinal de internet já estava fraquinho. A música engasgava, travava, o aplicativo parou. "Ô, beleza!" resmungou. Sempre nesse trecho. Ele desistiu da tecnologia e voltou para o velho rádio de botão. Girou o dial até achar uma estação qualquer. Pegou um programa de mensagens da madrugada, com voz de locutor lento, lendo recado de ouvinte apaixonado, dedicando música para amores distantes. De repente, a voz do locutor falhou. O chiado aumentou. O rádio começou a emitir um som estranho, como se fosse um apito fino, quase inaudível, misturado com estática. Zé Mauro franziu a testa, girou o botão de sintonia de novo. Nada. Mudou o volume. Nada. Só aquele som fino, incômodo, como se tivesse uma panela de pressão apitando lá longe, dentro da cabeça dele. "Tá de brincadeira comigo, é?" Ele reclamou, dando 2 tapinhas no painel. O apito parou. De súbito. Silêncio absoluto. Nem rádio, nem estática, nem nada.
Parecia que alguém tinha puxado o fio da tomada da realidade. A única coisa que restava era o barulho do motor e o vento cortando por fora. Mesmo assim, Zé Mauro teve a sensação esquisita de que até o vento tinha ficado mais baixo. Foi quando ele reparou em outra coisa. Um arrepio subiu da base da coluna até a nuca. A temperatura dentro da cabine tinha caído. Não era imaginação. Ele esticou a mão, sentiu o próprio braço arrepiar de verdade, os pelos em pé. Lá fora, o sertão costumava esfriar de madrugada, é verdade, mas não daquele jeito, como se ele tivesse aberto a porta de um freezer invisível. Ele olhou para o marcador do ar-condicionado. Estava desligado. "Oxente!", murmurou desconfiado. Por alguns segundos, pensou em encostar o caminhão num posto mais à frente, tomar um café forte e sacudir aquela sensação estranha. Mas logo lembrou, o próximo posto bom, mesmo só mais para perto de Pesqueira. Até lá era escuridão, uma ou outra vendinha beira de pista fechada e um pedaço de asfalto que muita gente evitava rodar sozinho naquela hora. Besteira! Ele tentou se convencer. É só sono. Mas no fundo ele sabia que não era só cansaço. Tinha algo diferente naquela madrugada. Você aí teria coragem de seguir viagem sozinho, com tudo ficando esquisito desse jeito? Ou já tinha dado meia volta na primeira oportunidade? Zé Mauro pegou o terço que ficava pendurado no retrovisor. Segurou entre os dedos, mas não fez nenhuma reza completa. Só passou as contas uma por uma, como se o movimento ajudasse a organizar os pensamentos. A estrada seguia reta, cortando o breu. De vez em quando, ele via ao longe um clarão de luz. Parecia ser um carro vindo no sentido contrário, mas nunca se aproximava. Ficava sempre lá na frente, remoto, como um farol prometido que jamais chegava. Depois de alguns minutos, nem isso, nenhuma luz além da dos próprios faróis dele. Foi aí que ele reparou numa coisa que o incomodou de verdade. Olhou de relance para o painel. O relógio digital marcava 2h47. Ele franziu a testa. Já fazia um bom tempo que não tirava o olho da estrada. Pelo menos uns 20 minutos desde que tinha checado da última vez. Olhou de novo. 2h47. Ele deu uma risada sem graça. "Ah, vá, tu também, é?" Desligou o caminhão por um segundo, girando a chave, como se fosse reiniciar computador velho, e ligou de novo. O motor ronronou. Os ponteiros dos marcadores balançaram e voltaram para o lugar. O relógio piscou todas as luzes, como se tivesse zerado, e então, lentamente, voltou a exibir os números. 2h47. Os olhos de Zé Mauro secaram por um instante. Não era possível. Ele tirou o celular do suporte, apertou o botão para ver a hora, confiando que pelo menos o aparelho não ia ter entrado na brincadeira. Na tela. 2h47 também. A garganta dele ficou seca. "Pronto, agora tá bonito", murmurou, tentando fazer graça para si mesmo. Mas não adiantou. Até a própria voz pareceu pequena demais dentro da cabine. Lá fora, a paisagem seguia igual. Mato seco, cercas de arame farpado, estacas de madeira, algumas casas distantes com uma lâmpada amarela acesa na varanda, e aquele escurão guardando segredos entre um clarão e outro. Ele forçou a vista, tentando achar alguma placa que indicasse a aproximação de algum povoado. Nada. Era como se estivesse rodando em um pedaço de estrada que não acabava nunca, entre duas cidades pausadas no tempo. Uns 20, 30 minutos depois, pelo menos era o que a cabeça cansada dele calculava, Zé Mauro começou a reparar em outra coisa incômoda. Ao longe, do lado direito da pista, algumas luzes pequenas pareciam acompanhá-lo, na mesma velocidade do caminhão. Não eram faróis. Faróis vinham da frente ou de trás, não do lado, no meio do mato. Essas luzes eram diferentes. Pontinhos amarelos, às vezes alaranjados, que pareciam surgir e sumir entre os galhos da caatinga. Ele apertou os olhos tentando entender. "Deve ser casa de sítio", concluiu sem muita convicção. "Fogão a lenha, lamparina."
Mas era muita coincidência tantas casinhas alinhadas, todas na mesma altura, todas piscando quase ao mesmo tempo. A cada subida de terreno, os faróis do caminhão iluminavam um pouco além do acostamento. E, por um segundo, ele jurou ver as tais luzes não no chão, nem em janelas, mas mais alto, como se estivessem pairando. A mão suou no volante. Ele respirou fundo, regulou a velocidade, decidiu que não era hora de inventar moda. Nada de parar no acostamento para checar o que era. Quem procura, acha. Lembrava sempre das palavras de Dona Ritinha, a mãe dele, lá do sítio Lagoa do Mato, perto de Arco Verde. Estrada de noite é lugar de passar, não é lugar de olhar demais, meu filho. Por um instante, deu saudade da infância, do tempo em que o medo se resolvia, puxando a coberta até o pescoço, ao lado do irmão, ouvindo o barulho do vento batendo na janela de madeira. Agora, adulto, na boleia de um caminhão pesado, a sensação era outra. Ali, o medo vinha e não tinha coberta suficiente para esconder. Foi então que, de repente, as luzes do lado direito sumiram. Todas de uma vez. Como se alguém tivesse apagado um interruptor invisível sobre o mato. O coração de Zé Mauro deu um salto no peito. Logo em seguida, o rádio, que continuava mudo, só servindo de enfeite, fez um estalo seco, tac, e voltou a pegar. Mas não era a emissora de antes. Uma voz masculina, muito grave, surgia no meio de um chiado grosso, trovejante demais para ser simples interferência. Ele não entendeu as palavras de primeira. Parecia outra língua, embolada, como se estivesse escutando uma transmissão pela metade. A voz falava algo, pausava, depois vinha um ruído forte, como se arrastassem correntes no chão. Zé Mauro sentiu as costas arrepiarem de novo. Girou o botão para mudar de estação. Nada mudava. Era sempre a mesma voz, voltando, repetindo algumas sílabas que não faziam sentido, misturadas com aquele ranger desconfortável. De súbito, no meio de um desses trechos, ele achou ter reconhecido uma palavra, pelo menos o som dela. Parecia alguém dizendo com muita dificuldade, como se a garganta estivesse presa. Motor está... Os dedos gelaram no volante. Ele apertou os olhos, como se aquilo fosse tirar o som de dentro da cabine. Tá bom, chega, reclamou nervoso. Desligou completamente o rádio, girando o botão até ouvir aquele clique final. Silêncio de novo. Mas a sensação de estar sendo observado ficou, agarrada na nuca dele. Alguns quilômetros depois, e finalmente uma placa. Pesqueira, 38 quilômetros. Ele sentiu uma pontada de alívio. Falta pouco, sussurrou. O relógio, porém, continuava marcando 2h47. Foi nesse momento em que o primeiro sinal realmente errado apareceu. Lá na frente, bem adiante dos faróis, Zé Mauro viu o brilho de um outro par de luzes, vindo no sentido contrário. Até aí, normal. Alguém na estrada, finalmente. Ele reduziu um pouco, por instinto, como quem se ajeita quando sabe que vai cruzar com outro veículo. Só que as luzes pareciam não chegar nunca. Brilhavam, aumentavam bem devagar, mas sem a rapidez comum de um carro se aproximando. E conforme vinham, começaram a parecer altas demais. Não era a altura normal dos faróis de carro ou caminhão. Eram como dois pontos de luz posicionados muito acima da pista, quase na altura de um poste baixo. Zé Mauro arregalou os olhos. Caminhão, talvez com farol alto, tentou justificar. Mas algo dentro dele dizia que não. As luzes continuaram se aproximando, sem barulho de motor, sem balanço, sem nada que denunciasse rodas tocando o asfalto. Até que, de repente, os dois pontos começaram a subir, como se afastassem do chão. Primeiro, ficaram na altura de um outdoor imaginário. Depois, mais alto ainda, como se pairassem sobre a pista. No mesmo instante, as luzes do próprio caminhão de Zé Mauro piscaram. 1, 2 vezes. O motor deu uma engasgada. O painel tremeu.
Todas as luzes acenderam ao mesmo tempo, como quando a gente liga o carro e ele faz aquele teste geral. Não, não, não! Agora tu não vai me deixar na mão, não! Ele falou alto, o nervosismo transbordando. Segurou firme o volante enquanto a estrada parecia escurecer por completo à frente. Os 2 pontos de luz pairavam agora alguns metros acima da BR, imóveis, como se observassem a aproximação dele. Por um segundo, Zé Mauro teve a nítida sensação de que aquilo não era farol, era olhar. Um olhar enorme, parado no meio da madrugada, encarando o caminhão. O motor falhou de novo. O caminhão perdeu força. O ponteiro da velocidade começou a descer, enquanto o veículo seguia, ainda no embalo, como se deslizasse numa descida suave. O coração dele batia tão alto que parecia outro motor ligado dentro do peito. Foi então que, pela primeira vez naquela noite, ele pensou seriamente em jogar tudo pro acostamento, puxar o freio e ficar ali, trancado na cabine, até o sol nascer. Mas antes que tomasse qualquer decisão, algo cruzou muito rápido pela frente do caminhão. Não foi bicho conhecido, não foi pessoa, não foi sombra comum. Foi outra coisa. Um vulto alto, esguio, atravessando a pista em silêncio absoluto, de um lado ao outro, bem na faixa amarela, como se não se importasse que um caminhão de toneladas vinha em sua direção. Zé Mauro só teve tempo de ver uma forma alongada, os braços longos demais, pendendo, e uma espécie de brilho opaco na pele, que não parecia pele de gente. Os reflexos fizeram o resto. Ele esmagou o pé no freio. O caminhão cantou pneu, o som estridente cortando a madrugada, ecoando longe. A carroceria tremeu, o baú chacoalhou e tudo o que estava solto na cabine voou. Garrafa d'água, pacote de biscoito, o celular. Os faróis iluminaram aquela figura bem no meio da pista. Ela parou, como se tivesse sido pega no flagra, e lentamente começou a virar o rosto, se é que dava para chamar aquilo de rosto, na direção dele. A cabeça não tinha forma certa, parecia alongada demais, sem cabelo, sem o desenho exato de um rosto humano, mas com algo ali onde deveria estar os olhos. 2 buracos escuros, fundos, que refletiam a luz dos faróis de volta, como superfície molhada. Zé Mauro sentiu a garganta fechar. As mãos não respondiam direito no volante. O caminhão pesado ainda deslizava, tentando parar. A criatura, ou o que quer que fosse, deu um passo em direção à frente do veículo. E foi aí, exatamente nesse momento, que alguma coisa aconteceu com o retrovisor do lado esquerdo. Por um segundo, Zé Mauro viu, refletida ali, não a estrada atrás, mas outras coisas, coisas que ele não deveria ver, coisas que não pertenciam àquele pedaço de BR, nem àquela hora da noite. E é aí que a história começa a ficar realmente errada. O caminhão pesadão ainda deslizava pelo asfalto quando o retrovisor do lado esquerdo virou, por vontade própria, alguns milímetros. Foi tão leve o movimento que em qualquer outro dia Zé Mauro ia culpar a trepidação da pista. Mas naquela madrugada, ele sentiu como se alguém tivesse posto a mão ali. O freio fazia o trabalho dele, rangendo, os pneus gritavam contra o chão, e o baú balançava como se fosse tombar a qualquer momento. À frente, a coisa parada no meio da pista não tirava aquele rosto deformado da direção da cabine. Só que o que paralisou Zé Mauro de verdade não foi a criatura. Foi o que apareceu no espelho. Porque quando ele olhou para o retrovisor, não viu o rastro de faróis atrás, nem a faixa branca sumindo longe. O que ele viu foi dia claro. Atrás do caminhão, refletido naquele espelho estreito, era como se fosse outra hora, outro lugar. A luz do sol batia forte numa BR muito parecida com aquela, mas o asfalto tinha outra cor, mais apagado, com remendos de borracha preta espalhados. No acostamento, uns matos crescidos demais e, mais ao fundo,
dava para ver uma casa simples, de tijolo cru, com um tanque de lavar roupa no lado de fora e uma bandeira do Brasil rasgada, desbotada pelo tempo. Zé Mauro piscou, achando que era coisa da vista. Só que a imagem não sumiu. Pelo contrário, ficou mais nítida. No retrovisor, duas crianças corriam descalças pelo acostamento, brincando com um pneu velho, rolando ele como se fosse brinquedo novo. Um cachorro magro acompanhava, abanando o rabo, latindo para a poeira, feliz com qualquer coisa. Mais à frente, encostado na cerca, um homem de boné, sem camisa, olhava para a estrada com o braço apoiado no arame farpado, como se esperasse algum carro passar. Zé Mauro sentiu uma pontada no peito, porque ele conhecia aquela casa, conhecia aquele pedaço de cerca e conhecia aquele homem magro, de boné surrado. Era seu João Tertuliano, o pai dele, do jeito que ele lembrava da infância, parado na beira da estrada de barro entre o sítio Lagoa do Mato e a rodovia. Aquilo não fazia o menor sentido. Ele nunca tinha levado aquele caminhão para lá. Aquela imagem tinha mais de 20 anos de distância. A mão de Zé Mauro tremeu tanto no volante que ele precisou apertar com as duas, com força, para não perder de vez o controle. À frente, a criatura continuava parada, iluminada pelos faróis. Os passos lentos dela pareciam sincronizados com a diminuição da velocidade do caminhão, como se soubesse que, uma hora ou outra, o veículo ia parar. Mas Zé Mauro, por alguma razão que nem ele sabia explicar, não conseguia desgrudar os olhos do retrovisor. A cena foi mudando devagarinho. As crianças pararam de correr e olharam para a estrada, como se também ouvissem algum motor se aproximando. O homem de boné ergueu a mão para fazer sombra nos olhos, tentando enxergar ao longe, lá de trás do reflexo. Foi quando a imagem ficou ainda mais estranha. Ali, no céu daquele lugar refletido, começou a se formar uma nuvem cinza, carregada num redemoinho. Nada de normal chuva de inverno, não. Parecia fumaça grossa, subindo do chão para cima, como se algo tivesse explodido e o mundo tivesse invertido a ordem das coisas. A casa, o tanque, a cerca, tudo começou a tremer. O cachorro correu, assustado, sumindo atrás da casa. As crianças, no reflexo, olharam uma para outra. E uma delas, um menino magrinho de cabelo espetado, que nada mais era que o próprio Zé Mauro pequeno, apontou para a estrada, como se pudesse ver o caminhão adulto passando ali. Zé Mauro sentiu as pernas formigarem. Era como se o passado tivesse sido puxado para dentro de um espelho no meio da BR. Os pneus finalmente agarraram firme no asfalto e o caminhão quase parou por completo. O baú deu um último balanço mais forte, fazendo um estalo alto lá atrás. Louça de marmita metálica, chave inglesa. Tudo que estava guardado se sacudiu. À frente, a criatura não se mexia mais. Ficou bem no centro dos dois faróis, como se gostasse de ser iluminada. De perto, Zé Mauro notou detalhes que preferia não ter visto. O corpo era muito alto, mais alto que qualquer pessoa que ele já tivesse visto em pé. As pernas eram finas de um jeito antinatural, como se fossem dois ossos cobertos por uma pele esticada demais, que lembrava plástico molhado, brilhando meio opaco sob a luz. Os braços chegavam quase até os joelhos, também longos demais, com mãos que mais pareciam garras deformadas, embora não tivesse unhas visíveis. Era como se tudo ali tivesse sido mal desenhado às pressas, numa forma de gente sem saber ser gente. O rosto era pior. Onde devia ter boca, havia só um corte estreito, sem lábios, uma linha escura que não se mexia. E os olhos, se aquilo podia ser chamado de olhos, eram dois buracos fundos, negros, mas com um brilho viscoso pegando o reflexo dos faróis, fazendo parecer que o que existia ali era uma mistura de breu com óleo. Mesmo parado, aquilo parecia vibrar, como se o ar ao redor estivesse em outra temperatura. Zé Mauro engoliu em seco.
O caminhão, agora, estava quase totalmente imóvel no meio da pista. Só o ronco do motor, mais baixo pela falta de velocidade, preenchia a madrugada. Ele pensou em dar a ré. A mão foi instintiva para a alavanca. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma coisa impossível aconteceu. A criatura inclinou a cabeça como quem observa algo com interesse e deu 2 passos para a lateral, saindo do eixo dos faróis. Foi como se dissesse, sem falar, eu saí, agora é você. Atrás, no retrovisor, a cena tinha mudado de novo. A casa do sítio já não estava mais lá. No lugar dela, o espelho mostrava uma curva da própria BR-232, logo depois de um viaduto baixo. Só que naquela curva, no reflexo, havia muitos carros parados. Uns amassados, outros virados no acostamento, um deles de cabeça para baixo, com o chassi para cima, roda ainda girando devagar, como se o acidente tivesse acontecido há segundos. Fumaça subia do capô de um carro prata. Um caminhão parecido com o de Zé Mauro, baú branco, empresa grande, estava atravessado no meio da pista, bloqueando tudo. No asfalto, dava para ver manchas escuras que ele já sabia o que eram, mesmo que o espelho não deixasse tão nítido. Ao fundo, pessoas corriam de um lado para o outro, desesperadas, algumas tentando abrir portas amassadas, outras segurando o próprio rosto entre as mãos, sem acreditar no que viam. Um clarão azul e vermelho começou a refletir ali também, como se viatura de polícia e ambulância estivesse chegando. Mas o pior não eram os veículos ou a fumaça. Entre os carros, passando devagar, como se passeasse num domingo qualquer, a mesma criatura de braços longos caminhava, se abaixando de vez em quando para olhar a cara das pessoas nos bancos, como se escolhesse alguma coisa. Só que ali, naquele acidente refletido, ninguém parecia perceber a presença dela. Era como se ela existisse numa camada que só o retrovisor alcançava. Por um instante, o reflexo segurou uma imagem que fez o estômago de Zé Mauro virar. Lá no fundo, perto do acostamento, um corpo coberto por um lençol branco, jogado sobre uma maca improvisada, escorregou um pouco, deixando um pé descalço à mostra. No calcanhar, um pedaço de pano rasgado amarrado, igual aos panos que Dona Ritinha amarrava no pé dele quando criança, para não deixar o vento entrar. Aquilo era coisa demais para ser coincidência. Zé Mauro puxou a alavanca da marcha com força numa tentativa desesperada de tirar o caminhão dali. O motor respondeu com um ronco sofrido, mas não saiu do lugar. Era como se algo segurasse as rodas no chão. Dentro da cabine, o ar ficou tão pesado que parecia faltar oxigênio. O suor de Zé Mauro escorria pela nuca, gelado. O terço pendurado no retrovisor começou a balançar devagar, depois mais forte, sem vento suficiente para isso. Na estrada, tudo ainda parecia ironicamente calmo. Nenhum outro veículo se aproximava. Nenhum barulho de longe, nenhum farol nascendo na curva. Só a criatura, que agora estava do lado, quase na altura da porta da cabine. Mesmo sem mover a cabeça, Zé Mauro sentia que era observado. Ele não queria olhar diretamente. O corpo inteiro dizia para ele manter os olhos na frente, puxar o freio de mão, botar o pisca-alerta e ficar quieto, rezando pela madrugada inteira se fosse preciso. Mas o retrovisor insistia. A imagem atrás ficou mais próxima, como se o espelho tivesse dado um zoom sozinho. Ele pôde ver melhor um detalhe no caminhão acidentado. No lado do baú, o logo da empresa era o mesmo do caminhão que ele dirigia. Igualzinho. Cor, tamanho, até os arranhões próximos ao paralama eram parecidos. Um frio passou pela espinha. Era ele, ou pelo menos era o caminhão dele, num acidente que ainda não tinha acontecido. Foi aí que a cabeça de Zé Mauro começou a embaralhar. Talvez fosse o sono, talvez o medo, talvez tudo junto. Mas, por alguns segundos, ele não sabia dizer se era o homem trancado dentro da cabine, olhando para o retrovisor, ou se era uma das figuras lá do reflexo, olhando para um caminhão que ainda vinha pela pista deserta.
A sensação de desencaixe foi tão forte que ele precisou fechar os olhos por um instante, só para lembrar de onde estava. Quando abriu novamente, a criatura não estava mais do lado. Tinha desaparecido da frente dos faróis também. Só o asfalto vazio, iluminado até uns poucos metros adiante. Atrás, o retrovisor agora mostrava a escuridão normal, a faixa branca sumindo na distância. Nenhum acidente, nenhuma casa, nada. Como se alguém tivesse trocado o canal de uma TV. Zé Mauro respirou fundo, tentando puxar o ar até o fundo dos pulmões. "Eu tô ficando doido", murmurou, com a voz rouca. Levou a mão ao peito, tentando sentir se o coração ainda batia, porque parecia que tinha pulado fora e largado ele ali sozinho. Para se provar que ainda era dono do próprio corpo, beliscou o braço com força. Doía. Era real. Ele decidiu tomar uma atitude mais prática, porque, caminhoneiro que se preza sabe, medo ou não, a viagem não faz sozinha. Engatou a primeira. Sentiu o caminhão arrastar pesado, como se estivesse acordando de um pesadelo, e começou a seguir devagarinho. Os faróis cortaram de novo a escuridão à frente, mostrando o mesmo cenário de antes. Mato seco, cerca, poste, placa enferrujada, meio caída. Aos poucos, foi ganhando velocidade, 20 por hora, 40, 60. O painel vibrou, mas funcionava. Só o relógio continuava com a maldita hora travada, 2h47. Dessa vez, ele não teve coragem de olhar para o celular. Foi quando, quebrando aquele silêncio opressor, algo chiou bem alto dentro da cabine. Shhh. O rádio PX, que nem ligado estava, ganhou vida. Uma luzinha verde acendeu sozinha, como se alguém tivesse apertado o botão. E uma voz arranhada, mas claramente humana, saiu por ele. Carga branca, responde. Tá copiando, meu filho." Zé Mauro levou um susto tão grande que quase saiu da pista. Demorou 2 segundos para lembrar que, entre os caminhoneiros, ele era conhecido justamente como Carga Branca, por causa do baú branco da empresa. A mão foi rápida no microfone do PX. Tô copiando. Quem fala?" Um chiado pesado respondeu com interferência, mas a voz voltou insistente. "Se é Zé Mauro quem tá na frente, diminui a mão, homem. Tu vai bater na curva se continuar assim. Reduz agora." Ele gelou. "Quem é que tá falando?" Silêncio breve. Depois, a mesma voz, um pouco mais clara. "Vira agora pro acostamento da direita. Encosta. E não passa da placa de pesqueira enquanto não amanhecer. Tu tá entendendo? Não discute, não." O tom não era de pedido. Era de ordem. Zé Mauro pensou em fazer piada, perguntar se era anjo da guarda no rádio, algum engraçadinho. Mas a seriedade grudada na voz tirou qualquer vontade de graça. Mesmo assim, a desconfiança de quem tá vendo coisa demais naquela noite falou mais alto. "Como é que tu sabe meu nome?" Silêncio. O chiado cresceu. No meio do ruído, por um segundo, pareceu que ia perder a transmissão. Só que a voz voltou num tom mais baixo. "Porque eu já vi tu chegando, Zé. E não foi uma vez só, não. Agora faz o que eu tô mandando. Encosta esse caminhão antes da próxima ponte. Senão quem vai aparecer no retrovisor é tu." Um arrepio atravessou as costas de Zé Mauro, da base até a nuca. Ele olhou rápido para o retrovisor, com medo e curiosidade misturados. Nada por enquanto, só a escuridão normal. A voz do PX completou. "Último aviso, viu?" Depois não diz que não foi alertado. Um estalo seco e a luz do PX apagou. O aparelho voltou a ser só um pedaço de plástico desligado. Zé Mauro ficou alguns segundos sem saber o que fazer. Parte dele queria acelerar, fingir que nada daquilo tinha acontecido, contar depois na rodoviária, rindo, como se fosse história inventada. Outra parte, a parte que tinha visto o pai jovem e ele mesmo criança no retrovisor, que tinha visto o próprio caminhão acidentado num reflexo impossível, dizia que, daquela vez, era melhor não pagar para ver. Ele viu uma placa à frente. Ponte sobre o rio Ipojuca,
800 metros. Lembrou do aviso pela metade. Não passa da próxima ponte. O coração apertou. Com um suspiro pesado, que mais parecia derrota do que alívio, puxou a seta para a direita, ainda que ali não tivesse ninguém para ver. Reduziu de marcha. O caminhão começou a desacelerar, obediente. Encontrou um pedaço de acostamento um pouco mais largo, com mato amassado de um lado, sinal de que outros veículos já tinham parado ali. Encostou devagar. Quando finalmente puxou o freio de mão, o som do ar comprimido escapando preencheu a cabine, como um suspiro de gigante cansado. Silêncio de novo. Dessa vez, porém, o silêncio estava misturado com o barulho do próprio coração de Zé Mauro batendo no ouvido. Ele desligou o farol alto, deixando só a lanterna ligada. O mundo ficou menos visível, mas, curiosamente, um pouco menos agressivo também. Naquele breu de beira de pista, com o motor recém-desligado, ele percebeu sons que antes não tinha notado. Grilos, recomeçando a cantoria, algum bicho pequeno se arrastando pelo mato seco, o vento passando mais leve entre os galhos. Era como se a natureza tivesse esperado o caminhão parar para voltar a respirar. Zé Mauro recostou a cabeça no encosto do banco, fechou os olhos e tentou pensar com calma. Mas calma era a última coisa que aquela noite oferecia. Do lado de fora, ele teve a impressão de ouvir um passo, depois outro, lentos, arrastados, vindo não da estrada, mas do mato, do lado do carona. Ele prendeu a respiração sem perceber. Os passos pararam ao lado da cabine, e então, bem devagarzinho, algo arranhou a lataria perto da porta, como se dedos longos tivessem passado por ali, desenhando um sulco imaginário. O retrovisor do lado direito tremeu, dando um leve estalo, e virou um pouco sozinho. Zé Mauro, por um impulso que ele ia se arrepender ainda, virou o rosto para olhar. O espelho não mostrava o mato ao lado, mostrava o rosto dele, de olhos fechados, pálido demais. E bem atrás do Zé Mauro do espelho, uma sombra enorme se erguendo dentro da cabine, como se estivesse sentada no banco de trás, sem nunca ter sido convidada. E isso era só o começo. As horas seguintes naquela beira de BR iam mostrar que a coisa que atravessou a pista não tinha só aparecido por acaso. Parecia estar esperando justamente por ele. Dentro da cabine, o silêncio pesava mais que o próprio caminhão. Zé Mauro ficou olhando para o retrovisor do lado direito, sem piscar, como se desviasse os olhos por um segundo, a coisa que estava ali atrás do reflexo fosse sair de vez para o mundo real. O espelho mostrava ele mesmo, pálido, de olhos fechados, como se tivesse desmaiado no banco. Mas ele estava acordado. Sentia o suor escorrendo, o coração acelerado, a mão grudada no volante. Aquilo não batia com nada que ele conhecia da vida inteira de estrada. Atrás do Zé do espelho, a sombra continuava crescendo, como se tomasse conta da parte de trás da cabine, um lugar que, ele sabia, estava vazio. Não dava para ver forma certa, nem rosto, nem braço, só um vulto gordo de escuridão insistindo em existir. O retrovisor tremeu outra vez, bem de leve. Naquele instante, alguma coisa se quebrou dentro da cabeça de Zé Mauro. Ele fez o que qualquer caminhoneiro velho de medo faria quando a conversa chega num ponto que já não dá mais para entender. Pegou o terço, apertou entre os dedos com tanta força que as contas machucaram e soltou num sussurro que saiu falhando. Livrai-nos do mal. A imagem no espelho piscou. Por um segundo, o vidro ficou preto, preto mesmo, como se alguém tivesse apagado tudo. Quando voltou, a sombra tinha sumido. O Zé Mauro do espelho agora estava de olhos abertos, olhando direto para ele. Mesma cara, mesma barba rala, mesmas olheiras fundas. Mas havia uma diferença pequena, que só quem se encara todo dia no espelho percebe. Um corte fino na sobrancelha esquerda que ele não tinha. Aquele corte ele conhecia bem. Tinha visto num outro rosto, anos atrás.
Na foto amarelada de um velho amigo colada na parede de um boteco de posto. O coração dele se apertou. Demorou alguns segundos até a ficha cair de vez. O rosto no espelho não era só o dele. Era também o de seu Bené, misturado, como se o tempo tivesse pegado os dois e amassado num retrato só. Os olhos, daquele jeito cansado e atento, eram iguais aos do velho caminhoneiro que vivia alertando. Depois de Sanharó, tu confere retrovisor 2 vezes, Zé. Tem coisa ali que não gosta de farol. O ar na cabine pareceu rarear. Zé Mauro só não desatou a chorar, porque caminhoneiro que se acostuma com rodagem longa desaprende a chorar fácil. Mas o nó na garganta veio do mesmo jeito. A voz do PX, que estava morto fazia minutos, acendeu de novo com um estalo. Eu disse para encostar antes da ponte. Dessa vez, Zé Mauro teve certeza. Não era interferência, não era voz de desconhecido. Era o mesmo timbre rouco, misturado com fumo, que ecoava nas mesas de dominó de tantos postos pelo interior. Era seu Bené. Só que seu Bené já tinha morrido há quase 2 anos num acidente besta de madrugada, numa curva pouco antes de Pesqueira. Zé Mauro lembrava bem. Lembrava do telefonema. Lembrava da notícia espalhada entre os caminhoneiros, daquela sensação ruim que bate quando um dos seus da estrada vai embora pela própria BR. Lembrava, inclusive, de um detalhe que a turma mais velha nunca cansava de repetir. O relógio dele parou na hora do acidente, 2h47 da madrugada. No painel do caminhão, o relógio brilhava teimoso, 2h47. Zé Mauro sentiu as mãos suarem mais ainda. Isso não pode ser real, sussurrou, mas a frase ficou perdida na cabine. O PX chiou de novo. Tu sempre foi cabeça dura, Zé. Eu tô falando, mas tu tá mais para desobedecer do que para escutar. O coração dele disparou. Bené? Saiu, quase sem voz. Silêncio. Só estática por alguns segundos. Até que a mesma voz voltou, como se tivesse dado de ombros. Quem mais ia te chamar de cabeça dura no meio da BR, homem? Escuta aqui, tu tá num pedaço de estrada que não é mais dessas bandas, não. Já faz tempo que esse trecho não devia existir. Zé Mauro franziu a testa, ainda mais confuso. Como assim não devia existir? Eu tô na 232, mesma estrada de sempre. O PX gemeu, arranhando como se a voz custasse a atravessar. Esse pedaço aí é tipo costura mal feita. Fizeram remendo demais de vida e de morte nesse quilômetro. Juntaram demais história ruim. Aí a BR abriu umas brechas. E tem coisa que aproveita. Ele engoliu em seco. O retrovisor do lado direito ainda mostrava aquele rosto misturado de Zé e de Bené. Meio estranho, mas atento, como se acompanhasse a conversa também. Que coisa, Bené! Aquele bicho que atravessou a pista? O chiado aumentou um pouco, como se tivesse irritado o próprio ar. Aquilo não é bicho, não, Zé. É pior. Bicho ainda tem medo de luz, de barulho. Aquilo gosta é de ver como é que a gente quebra. A frase ficou pendurada na cabine, fria. Quebra como, homem de Deus? Dessa vez, a resposta veio mais seca. Na mente. Primeiro, mexe no relógio. Depois mexe no retrovisor. Por último, mexe na tua vontade. Quando tu se entrega, ele só atravessa para o lado que ele quer. Zé Mauro sentiu a nuca arrepiar. Ele olhou para o relógio de novo, mais por teimosia do que por necessidade. 2h47. Nada mudava. Você tá me dizendo que eu tô preso no quê? Num pedaço de tempo? O PX chiou, como se risse sem graça. Tá rodando num laço, Zé. Mesma hora, mesma reta, mesmo mato. A diferença é o que tu vê no espelho, e ele só te pegou porque tu olhou demais para trás. Aquela frase bateu fundo. Zé Mauro lembrou na mesma hora da primeira visão. O pai na cerca, ele mesmo criança correndo descalço, o cachorro, a casa simples. Lembrou do acidente no reflexo, dos veículos amassados, da criatura circulando entre as pessoas sem ser vista.
Era como se alguém tivesse pegado a vida dele, arrancado pedaços e jogado tudo dentro de um espelho para ele ver de volta. "E por que tu tá falando comigo?" ele perguntou, a voz falhando sem cerimônia. Se tu já foi." Silêncio pesado. O PX ficou tão mudo que parecia desligado. O rosto no retrovisor, aquele híbrido estranho, continuava ali, observando, sério. Só depois de quase 1 minuto, o aparelho chiou de novo e a resposta veio com menos força. "Porque nem todo mundo vai embora direito, Zé. Tem gente que fica agarrada na estrada. Eu tô preso aqui nesse trecho faz tempo, vendo a mesma coisa se repetir. Caminhão chegando, criatura atravessando, retrovisor mostrando o que não devia. E motorista fazendo a escolha errada." Uma angústia apertou o peito de Zé Mauro. Que escolha? A voz pareceu estranhamente paciente, quase como um professor repetindo matéria para o aluno teimoso. "Tem 3 jeitos de dar ruim. Um é acelerar e fingir que não viu nada. Outro é descer da cabine para conferir o que é. O terceiro é olhar demais para o passado no espelho." Zé Mauro engoliu em seco. "Eu já olhei para o espelho." "Eu sei, aí é que tá. Mas ainda tem jeito de não ser levado, se tu fizer o que eu tô pedindo." Lá fora, o vento aumentou um pouco, balançando o mato no acostamento. O caminhão dava estalinhos discretos no motor esfriando, como se cochichasse com a madrugada. Por um momento, Zé Mauro teve uma sensação estranha, como se o próprio ar ao redor estivesse mais grosso, mais atento. Era como se a estrada, a criatura, a voz de Bené e até ele mesmo estivessem todos presos numa mesma teia, cada um puxando um fio. "O que é que você quer que eu faça então?" ele perguntou, meio cansado, meio desesperado. A resposta veio rápida. "Primeiro, tu não liga esse caminhão de novo até o sol encostar na pista. Pode ser 6 horas, pode ser 7, não importa. Até a luz bater de lado no asfalto, tu fica aí dentro, quieto, sem abrir porta." Zé Mauro olhou para o vidro da frente. A escuridão ainda era grossa, funda. A lua, escondida por trás de uma nuvem, fazia só um fiapo de clarão. "E essa coisa lá fora?" ele perguntou num sussurro. O PX chiou em tom sério. "Ela não entra se tu não chamar. Porta fechada, vidro fechado, farol baixo. Ela só olha. O problema é quando o motorista se mexe demais." Na mesma hora, quase como se estivesse respondendo à conversa, algo arranhou de novo a lataria perto da porta do carona. Dessa vez, o som foi mais demorado, como unha comprida passando em porta de madeira. Zé Mauro fechou os olhos por instinto. A respiração ficou curta. Se tivesse alguém ali dentro com ele, dava para ouvir fácil o pânico crescendo. O retrovisor do lado direito virou mais um pouquinho até enquadrar melhor a lateral do caminhão no reflexo. Mas, em vez de mato, asfalto e roda, o espelho mostrou outra coisa. Um corredor de hospital, frio, piso branco encardido, aquelas cadeiras de plástico azul alinhadas na parede. Um ventilador de teto girando lento, lento demais, rangendo a cada volta. Naquela sala de espera, Dona Ritinha, a mãe de Zé Mauro, sentada na ponta da cadeira, com o terço nas mãos, murmurando alguma oração entre dentes. Os olhos vermelhos de tanto chorar. A bolsa de pano no colo. Ao lado dela, um rapaz que parecia o irmão mais novo de Zé Mauro. Mas mais velho, como ele ficaria uns anos à frente, passava a mão no rosto, cansado. No canto, uma TV antiga ligada sem som, passando um jornal qualquer. Zé Mauro sentiu o peito apertar de um jeito que o ar não entrou. Ele conhecia aquela cena, mesmo nunca tendo estado ali. Era como se alguém tivesse mostrado o futuro num filme sem som. "O que é isso?" sussurrou, quase sem voz. A resposta de Bené veio mais baixa, quase um respiro. É o que acontece quando o caminhoneiro não escuta e segue viagem com essa coisa no encalço. O retrovisor não mostra só o passado, Zé. Ele mostra o que a estrada está prestes a cobrar." O coração de Zé Mauro disparou. Ele viu no reflexo uma porta de hospital se abrindo lá no fundo do corredor.
Um médico de jaleco com prancheta na mão apareceu com cara séria. Dona Ritinha levantou, as pernas trêmulas, como se estivessem velhas demais para o corpo. O espelho piscou, tudo sumiu. Voltou o mato, o acostamento, a lateral do caminhão. Zé Mauro respirou fundo, como se tivesse voltado de um mergulho fundo demais. Tu tá me dizendo que se eu sair daqui, se eu passar da ponte, eu vou morrer hoje? Ele perguntou sem rodeio. O PX demorou mais do que antes. Quando respondeu, a voz veio baixa. Eu tô te dizendo que muita coisa que tu ama vai pagar por uma escolha mal feita. Aquilo doeu mais que qualquer resposta direta. Ele pensou na mãe, pensou no irmão, pensou num monte de gente que estava dormindo em casa naquele momento, sem ter ideia de que, na beira da BR, ele estava negociando com o invisível. Ficou alguns segundos calado, ouvindo o próprio coração. Foi então que tudo mudou de novo. Um brilho diferente entrou pela lateral da cabine. Não era farol de carro, não era luz de posto. Era um clarão esquisito, meio azulado, que parecia escorrer de cima, como se tivesse um holofote invisível apontado para o teto da estrada. O caminhão tremeu de leve. O retrovisor do lado esquerdo virou sozinho, agora, dando um estalo mais forte. Zé Mauro olhou, mesmo sem querer. O espelho mostrava, mais uma vez, aquele acidente na curva da BR. Agora, porém, a imagem estava parada, como fotografia. Carros amassados, gente caminhando atordoada, fumaça, o caminhão branco atravessado. E bem no meio da curva, a criatura alta, de braços enormes, olhando para a câmera do reflexo, como se soubesse que alguém a observava. Um detalhe, porém, saltou aos olhos de Zé Mauro. Aquele caminhão atravessado não era só parecido com o dele. Tinha o mesmo adesivo pequenininho colado no canto do para-brisa, com o nome da filha de um colega, que ele tinha ajudado a colar umas semanas antes, sem motivo especial. Aquilo não era mais aviso genérico, era recado direto. O PX chiou, desesperado, como se a própria voz tivesse sentido o momento apertar. Zé, olha pra frente, não olha mais pro espelho. Olha pra frente, homem. O grito veio grosso, estourado na caixinha. Zé Mauro levou um susto, virou o rosto na hora, desviando o olhar dos retrovisores. Quando encarou o para-brisa, o que viu, tirou o resto das certezas que ele tinha. À frente do caminhão não mostrava mais o acostamento da BR-232, nem a ponte chegando, nem placa de nada. Mostrava ele mesmo, parado em outro acostamento, em outro trecho, com o caminhão um pouco mais sujo de poeira, a lataria riscada em alguns pontos, riscos que ele não lembrava de ter feito ainda. Ali, no caminhão da frente, ele também estava na cabine, segurando o volante com as duas mãos, de cabeça baixa. Um terceiro Zé. Era como se tivesse uma fila de caminhões brancos, um atrás do outro, todos com um Zé Mauro preso na mesma noite, na mesma hora, em pedaços diferentes da estrada. Alguns olhavam para o espelho, outros olhavam para o chão. E, em cima de todos, a criatura alta caminhava, passando de um teto de cabine para outro, como se escolhesse em qual motorista ia mexer mais primeiro. O ar ficou pesado demais. Zé Mauro sentiu vontade de abrir a porta, pular no asfalto e sair correndo pelo mato, voltar para o sítio, se enfiar debaixo das cobertas de chita da infância. Mas a voz de Bené veio firme, quase brava. Se tu abrir essa porta, ele entra. O grito ecoou na cabeça dele. As mãos dele se afastaram da maçaneta como se tivesse levado choque. E o que é que eu faço, então? Ficar aqui parado, esperando? Ele explodiu finalmente. Tu sabe o que é ficar sozinho numa madrugada dessa, encostado no acostamento, sabendo que tem um troço desse tamanho rondando o caminhão? Tu sabe, Bené? Do outro lado, o silêncio respondeu primeiro. Depois, a voz veio bem mais baixa, sem bravura nenhuma. Sei, porque eu fiz tudo errado na minha vez. Acelerei quando devia ter parado. Abri a porta quando devia ter ficado quieto.
Olhei para o retrovisor como se ele fosse televisão nova. E agora estou aqui, preso nesse laço, vendo a mesma história rodar toda vez que algum cabeça dura passa depois das 2:30 da manhã. Aquilo bateu em Zé Mauro com força de confissão. Ele sentiu uma tristeza funda pelo amigo, misturada com medo por si mesmo. "E não tem como tu sair daí, não?" perguntou sem pensar. O PX demorou um tempo maior que o normal para responder. Quando respondeu, parecia mais cansado do que nunca. "Talvez tenha, mas não é garantido. Dizem, viu, que nem disso eu tenho certeza, que se um motorista conseguir quebrar o laço, se conseguir passar por esse trecho sem cair no jogo da criatura, quem está preso deixa de ser puxado toda vez. A estrada solta. Mas até hoje, nenhum conseguiu. As palavras ficaram ali rodando, quebrar o laço." Zé Mauro engoliu em seco. "E como é que quebra?" Dessa vez não houve resposta direta. O PX chiou, até que as palavras saíram picotadas. "Tu vai ter que escolher. Ou encara o que vem pela frente de um jeito diferente, ou tu aceita ficar rodando com a gente. Mas, antes de tudo, Zé, tu vai ter que olhar para o retrovisor só mais uma vez." Ele sentiu a espinha gelar. "Tu mesmo disse para eu não olhar mais. Disse para não olhar para os teus medos repetidos, para a cena que ele te mostra. Agora é outra coisa. Tem uma hora certa e é agora. Olha para o espelho do meio. O retrovisor interno, ali no centro do para-brisa, estava apontado para o fundo do baú. Em teoria, não tinha nada para ver ali além da escuridão e da madeira da carga. Mas o tom na voz de Bené não permitia discussão. Zé Mauro respirou fundo, soltou devagar, quase como se fosse mergulhar. Devagarinho, desviou o olhar para o espelho do meio. O que viu lá não era estrada, não era passado, não era futuro. Era uma espécie de sala escura, sem parede nem teto definidos, só um espaço cinzento. No centro, uma cadeira de caminhoneiro igualzinha à dele. Sentado ali, um homem de uns 50 anos com o rosto marcado, barba por fazer, o corte na sobrancelha esquerda, olhar cansado mas firme. Era seu Bené. Do jeito que ele lembrava, vivaço, antes do acidente. Só que os olhos, dessa vez, não tinham aquele brilho de quem está contando piada de posto. Tinham um peso enorme de quem viu coisa demais. "Agora a gente está conversando direito, Zé." A voz saiu tanto do PX quanto do reflexo, misturada. Zé Mauro nem respondeu. Ficou ali, encarando o amigo pela primeira vez desde que ele tinha ido embora, a garganta travada, sem saber se ria, se chorava, se pedia desculpa ou se apenas agradecia por ele estar ali de algum jeito. A criatura, percebendo que tinha perdido o controle da atenção por um instante, arranhou o teto da cabine, fazendo um som de lata amassando. Mas, pela primeira vez naquela madrugada, Zé Mauro percebeu que o medo dentro dele não crescia mais. Ficava parado, do tamanho de um caroço duro, em vez de se espalhar. Bené falou de novo, agora olhando direto para ele. "Presta atenção, tem um jeito de quebrar o laço. Mas tu não vai gostar do preço." A madrugada ainda era densa, o relógio continuava cravado nas 2:47 e a criatura ainda rondava o caminhão no escuro. Mas, naquele instante, sentado na beira da BR, Zé Mauro sentiu que, pela primeira vez, não era só ele contra o desconhecido. Do lado de lá do retrovisor, um amigo que já tinha pago caro pela estrada estava disposto a mostrar a saída, se é que ela existia mesmo. Zé Mauro continuava parado no acostamento, a mão grudada no volante, enquanto a voz de Bené vinha baixinha de dentro do PX e do retrovisor ao mesmo tempo. Do lado de fora, a criatura arranhava o teto de vez em quando, como se testasse a resistência da lata, impaciente. De vez em quando, dava para ouvir um toque seco, bem acima da cabeça dele, como se um peso tivesse trocado de lugar, caminhando de uma ponta a outra da cabine.
O relógio do painel, firme, continuava exibindo a mesma sentença. 2h47. Era como se o tempo inteiro da BR tivesse sentado no capô e dito: daqui eu não saio. Zé Mauro respirou fundo, sentindo o ar entrar rasgando. Que preço é esse, Bené? Perguntou, sem rodeio. Tu fala, mas não diz o que eu tenho que fazer. No retrovisor do meio, a imagem de Bené ajeitou o corpo na cadeira, como se sentisse o peso da resposta. Os olhos dele, metade reflexo, pareciam mais velhos do que Zé Mauro lembrava. Toda estrada cobra, Zé. Uns pagam com pneu, outros com tempo de vida, outros com saudade. Esse laço aí cobra de outro jeito. Para quebrar, alguém tem que ficar no lugar. As palavras caíram como pedra dentro da cabine. Zé Mauro sentiu o estômago embrulhar. Ficar, como tu ficou, preso nesse pedaço de BR, revendo a mesma coisa todo dia? O PX chiou, mas a voz veio firme. Alguém fica. Só que não precisa ser do mesmo jeito que eu, não. Eu tô preso desde o dia em que rodei sem freio naquela curva. Tu ainda tá em tempo de escolher. Do lado de fora, um vento mais forte bateu, fazendo o caminhão balançar de leve. A criatura pareceu gostar da conversa. Desceu do teto com um arranhar mais longo e parou bem ali, do lado do motorista, na altura da janela. Zé Mauro não precisava olhar para saber. Sentia um peso frio, um silêncio concentrado, encostado na lataria. E se eu não aceitar? Ele perguntou, a voz já misturada com uma raiva triste. E se eu ligar esse caminhão, meter marcha e passar dessa ponte assim mesmo? A resposta não veio de imediato. O retrovisor do meio escureceu por um instante, como se as luzes de um cinema tivessem sido apagadas, e depois mostrou outra vez o corredor de hospital, o médico de jaleco, Dona Ritinha levantando com as pernas tremendo. Só que agora a cena foi adiante. O médico se aproximou, tirou os óculos, falou alguma coisa que o reflexo não deixava ouvir. A mãe de Zé Mauro levou as duas mãos à boca, depois ao peito, e as pernas pareceram fraquejar. Um enfermeiro do lado correu para segurar. O irmão dele abaixou a cabeça, como quem leva pancada que não dá para desviar. Então, o retrovisor cortou para outra cena. Uma oficina simples, em Arcoverde, com foto de caminhão pregada na parede. Numa moldura barata, a cara de Zé Mauro mais novo, com o nome dele escrito num papel colado embaixo e uma data de nascimento. E outra data, menor, escrita com caneta esferográfica azul, marcando o fim. Na frente da moldura, uma vela derretendo devagar. O PX chiou, pesado. Se tu meter marcha, a estrada termina para ti antes do sol nascer. Não é ameaça minha, não. É o jeito dessa coisa funcionar. Ela gosta de completar o serviço. Silêncio. Zé Mauro fechou os olhos com força, como se pudesse esmagar a visão para dentro da cabeça, quebrar ela ali mesmo. Quando abriu de novo, o espelho mostrava apenas o baú escuro, como se nada tivesse acontecido. E se eu aceitar ficar no lugar? Perguntou enfim. Bené respirou fundo do outro lado. Dava quase para ouvir a tristeza atravessando o fio imaginário. Se tu aceita, o laço solta tua família, solta tua estrada, solta o que ainda é teu. Tu envelhece, mas envelhece aqui, preso entre um 2h46 que nunca chega e um 2h48 que nunca vem. Em troca, ninguém mais vai ver essa criatura na pista por muito, muito tempo. Talvez nunca mais. Era um tipo de condenação que não cabia na cabeça. Ficar ali, naquele miolo de madrugada para sempre, preso num quilômetro esquecido da BR, ouvindo o pneu rodar, rádio chiando, vendo a criatura rondar, e outro motorista nenhum mais cair na mesma, Zé Mauro sentiu a justiça e a injustiça brigarem dentro dele. De um lado, o instinto que grita que ninguém nasceu para se sacrificar pelos outros. Do outro, a lembrança do rosto da mãe, das mãos calejadas de Dona Ritinha lavando roupa em tanque, do sorriso torto do irmão mais novo, dos colegas de estrada rindo no boteco do posto, chamando ele de teimoso.
Bené não apressou. Ficou ali, no reflexo, quieto, deixando o silêncio fazer o trabalho. Do lado de fora, a criatura pareceu cansar de arranhar sem resposta e encostou a testa disforme na janela. O vidro fez um teque leve. Uma sombra alongada escorreu pela lateral da cabine, como se tentasse achar fresta. Zé Mauro sentiu uma coisa que não esperava sentir naquela hora. Raiva. Não só medo, não só desespero. Raiva. Raiva de ser tratado como bicho em armadilha. Raiva de uma coisa que nem nome tinha querer decidir quem vive e quem fica preso em laço de estrada. Ele apertou o volante, as veias saltando na mão. Tu aceitou na tua vez? Ele perguntou, olhando firme para o rosto de Bené no espelho. O outro desviou os olhos por um segundo como quem confessa sem querer. Não, eu acelerei. Eu achei que comigo não ia dar nada. O laço só se amarrou mais forte. E eu fiquei preso de todo jeito sem salvar ninguém. Tô assistindo o mesmo acidente, a mesma criatura, o mesmo medo. Faz tempo que não sei quanto. Aquilo doeu fundo. Era como se ver o futuro arrependido conversando com o presente indeciso. Zé Mauro puxou o ar devagar. Então é isso? Ou eu degrudo minha família, ou eu salvo um monte de motorista que nunca vi na vida ficando no teu lugar. Bené não riu. Mas quem conhecia ele sentia que, por dentro, o velho caminhoneiro teria soltado um oxe, como se fosse pouco, né? A estrada é comprida, Zé. Tu sabe, muita gente passa aí sem nunca saber o que tem escondido num acostamento desses. Mas quem escolhe, tem que escolher por ele. Pelo resto, é lucro. A criatura, lá fora, bateu um dos braços compridos na porta irritada, fazendo o trinco tremer. O relógio no painel parecia zombar, repetindo com sua luz verde, 2h47, 2h47, 2h47. Zé Mauro sentiu as lágrimas grudarem no canto dos olhos teimosas. Não era de medo só não, era de tudo misturado. Cansaço de estrada, saudade do que ainda estava vivo, peso de responsabilidade que caminhoneiro sempre carrega sem ter onde botar. E se tivesse outro jeito? Ele insistiu. Bené respirou fundo. Talvez tenha, e é aí que entra teu jeito teimoso de ser. Tem motorista que aceita o contrato como o bicho oferece. Ou corre e morre, ou fica e some. Mas a criatura gosta de medo, de atalho. Ela não entende quando a gente escolhe do nosso jeito. Se tu aguentar olhar para o que ela te mostrar, sem abrir porta, sem ligar motor, sem tentar mudar nada, até o sol pegar na pista, talvez tu quebre o laço do teu jeito. Tu paga caro, mas não fica preso. Zé Mauro franziu a testa. Olhar para quê? No mesmo instante, como se alguém tivesse dado comando, todos os retrovisores tremeram e mudaram de posição sozinhos. O do lado esquerdo virou um pouco para dentro da cabine. O do lado direito inclinou para a extensão da estrada. O espelho do meio apontou diretamente para o rosto de Zé Mauro. E todos três começaram a escurecer nas bordas, como se um círculo fosse se fechando, preparando um filme. Bené continuou. Para tudo o que tu tem medo de lembrar e medo de virar. Para todas as vezes que tu deixou alguém para trás. Para todos os quilômetros que tu fingiu que não viu coisa errada. A criatura se alimenta daquilo que a gente esconde até de nós. Ela vai querer que tu desvie o olhar. Se tu olhar até o fim, tu vai carregar isso no peito pro resto da vida, mas ela perde o poder sobre ti e sobre esse trecho. Só que tem um detalhe, Zé. Qual? Tu não pode chorar. Zé Mauro quase riu nervoso. Por quê? Virou prova de macho agora? Bené balançou a cabeça no reflexo. Não é isso não. Se chorar a lágrima é como assinatura. A criatura bebe aquele medo, aquele arrependimento e cola tu no laço. Tu pode tremer, pode suar frio, pode rezar. Só não deixa cair lágrima. É assim que ela marca os dela. Aquilo era pedir demais. Encara tudo, não se mexe, não abre porta, não liga o caminhão, olha para o espelho e não chora. Do lado de fora, a criatura recomeçou a caminhar em volta da cabine de passos arrastados, desenhando um círculo no chão. O PX chiou de novo, com a voz de Bené quase sumindo.
Se tu aguentar até o dia clarear, a gente vê depois quem ficou e quem foi. Eu te ajudo enquanto der, mas vai ter hora que só vai ser tu. A luz do PX piscou fraquinha. Tá pronto? Zé Mauro não respondeu com palavra. Respirou fundo, prendeu o ar um pouco, soltou devagar. Apertou o terço com tanta força que uma das contas quase quebrou. Ajeitou o corpo no banco, encostou as costas com firmeza, sentindo o tecido quente de suor nas costas. E olhou para o retrovisor da esquerda. A primeira coisa que o espelho mostrou foi a estrada de barro do sítio Lagoa do Mato. Dona Ritinha, mais nova, com o cabelo preso num coque alto, gritando na porta de casa. Zé Mauro, volta pra mesa, menino, tu nem terminou de comer. No reflexo, um Zé adolescente magro, já com cara de quem queria distância de roçado, subia na carroceria de um caminhão velho de mudança, o primeiro que viu como símbolo de liberdade. Ele lembra daquele dia, o dia em que decidiu que a estrada era melhor que o chão duro de enxada. Só que o espelho mostrava um detalhe que ele não tinha visto na hora. O jeito como a mãe segurou na beira da porta, como se estivesse se equilibrando, o olho brilhoso, engolindo o choro para não prender o filho. Zé Mauro sentiu aquele nó subir de novo na garganta, mas lembrou do aviso. Respirou fundo, segurou, não chorou. O retrovisor do lado direito mostrou outra cena. Um acostamento qualquer. Anos depois, um carro pequeno parado com o capô aberto, uma mulher abanando o rosto com um papel, duas crianças pequenas no banco de trás, o pisca-alerta ligado. Ele se lembrava daquilo, uma noite de chuva fina, ele cansado, carga atrasada. Lembrou que viu, diminuiu a marcha, mas apertou de novo dizendo para si, tem muito carro atrás, alguém ajuda. No espelho, viu o caminhão dele passando, respingando água para o lado, enquanto a mulher ficava só, olhando o rastro de farol sumir. Mais atrás, no reflexo, outra imagem. A mesma mulher, no mesmo lugar, agora sentada no chão com a cabeça encostada na porta, as crianças chorando. Zé Mauro engoliu em seco. Os olhos arderam, mas ele apertou o punho e repetiu na cabeça como mantra. Não chora, não chora, não chora. O espelho do meio deu um solavanco e mostrou outro pedaço da vida. Uma mesa de bar de posto em Pesqueira, uns anos antes. Bené rindo alto, batendo a mão na madeira, contando do medo de um novato na curva da 232. Zé Mauro gargalhava junto, tirando onda, chamando o coitado de moço do retrovisor sensível. O reflexo se aproximou do rosto de Bené e deu para ver nos olhos dele uma sombra que Zé Mauro não tinha percebido na época. Tu ri hoje, mas um dia essa estrada te mostra respeito na marra, o Bené do reflexo dizia, com a voz mais baixa. Na hora, Zé Mauro tinha respondido brincando, pedindo mais uma cerveja, batendo nas costas do amigo. Agora ele via por outro ângulo, os ombros de Bené cansados, o jeito como ele encarava o próprio copo, como quem pressente o futuro e não pode contar. Ali, dentro da cabine, Zé Mauro sentiu o peito se apertar quase insuportável. Os olhos embaçaram, mas ele manteve o queixo firme, piscando rápido sem deixar a lágrima se formar. Do lado de fora, a criatura arranhou a porta, incomodada com a teimosia. Os espelhos começaram a acelerar as imagens. Mostraram o primeiro quase acidente de Zé, um ônibus que ele quase pegou na curva porque mexia no telefone. Mostraram um cachorro atropelado que ele fingiu não ver para não carregar culpa. Mostraram a briga com o irmão por causa da divisão de um dinheiro de frete, os dois gritando no terreiro enquanto Dona Ritinha chorava escondida na cozinha. Cada cena vinha com cheiro, som, peso. Era como se ele estivesse vivendo tudo ao mesmo tempo. O corpo suava frio, as mãos tremiam, o coração parecia que ia furar o peito, mas ele aguentou, encostou as costas no banco, cravou as unhas na própria perna por baixo da calça, sentindo dor física para desviar da vontade de chorar. Os minutos não passavam. O relógio continuava marcando 2h47,
Mas o tempo dentro da cabeça dele era um mundo inteiro. Chegou uma hora em que o próprio PX começou a falhar. A voz de Bené tentava orientar, mas vinha cortada. Aguen, mais um. Pedaços é. Falta pouco. Os retrovisores então mudaram de tom. Pararam de mostrar o passado e começaram a mostrar possibilidades. Um mostrava a vida se ele largasse a estrada e voltasse para o sítio. Ele, mais velho, plantando coentro numa beira de roçado pequena, rindo com os sobrinhos. Outro mostrava ele insistindo no volante mesmo depois daquela noite, mas agora mais devagar, parando em todo o carro com pisca-alerta, chegando atrasado em todas as entregas, mas dormindo com a consciência um pouco mais leve. Um terceiro mostrava nada, um breu, uma sensação de estrada que nunca acaba. Era o que aconteceria se ele desistisse ali dentro, abrisse a porta, se entregasse para a criatura. Zé Mauro fechou os olhos por um segundo, não para fugir, mas para firmar a decisão. Quando abriu de novo, encarou o espelho do meio e murmurou, mais para ele mesmo que para qualquer outra coisa. Eu não corro, eu não abro a porta e eu não vou chorar. Tu não manda em mim, nem na estrada que Deus fez. Foi uma frase simples, mas saiu com o peso de todas as rotas já rodadas. A criatura respondeu batendo com força no teto, fazendo cair um pouco de poeira do forro. Os faróis piscaram. O caminhão balançou como se um vento repentino tivesse tentado virar ele de lado. Mas Zé Mauro, apesar do terror, sentiu uma coisa nova ali. Raiva virando coragem, como se a própria estrada tivesse cansado também. Ele continuou olhando. Não dá para dizer quanto tempo aquela vigília durou. Podia ter sido meia hora, podia ter sido uma vida inteira enfiada num intervalo de segundos. Os retrovisores foram, aos poucos, esvaziando as imagens. Mostraram a criatura mais jovem, rondando outros caminhões, em décadas diferentes. Caminhão antigo de cabine redonda, pau de arara, ônibus velho com letreiro apagado. Mostraram motoristas assustados, fazendo as mesmas escolhas. Alguns abrindo a porta e sumindo no mato. Outros acelerando e mais tarde aparecendo distorcidos no reflexo do acidente. Mostraram, por fim, o próprio Bené, naquele dia maldito. A curva antes de Pesqueira, a chuva fina, o relógio marcando 2h47, o caminhão dele sambando na pista depois de ver algo atravessar a faixa. Zé Mauro assistiu à morte do amigo pelos olhos que não tinha tido coragem de imaginar antes. Viu o momento em que Bené, ao invés de encostar, abriu a porta da cabine para tentar pular antes do impacto. No reflexo, algo escuro, alto, finíssimo, o puxou de volta, como se fosse uma sombra com mão. Zé Mauro mordeu o lábio com tanta força que sentiu gosto de sangue. Mas não chorou. O espelho do meio, então, mostrou uma última imagem. A madrugada daquela mesma noite, o caminhão branco de Zé na mesma reta, ele mesmo vendo pela primeira vez os 2 pontos de luz altos vindo no sentido contrário. Era como um filme voltando ao início. Mas, dessa vez, antes que a criatura atravessasse a pista, o reflexo congelou. Bené, lá na sala cinzenta, levantou da cadeira. Foi a primeira vez que Zé Mauro viu ele em pé naquele lugar sem forma. Agora é contigo, eu já mostrei o que dava para mostrar. O resto é tua escolha. A voz saía mais limpa, sem chiado. Do lado de fora, o barulho arrastado da criatura foi se afastando, como se tivesse desistido de rondar a cabine por um instante. O PX piscou uma última vez. Se a luz nascer e tu ainda tiver aí dentro, seco de lágrima, tu segue tua vida. E eu, seja lá o que eu for agora, deixo de ficar preso só nessa curva. O laço não vai ter mais por onde puxar. Zé Mauro, no fundo, entendeu. Não era uma matemática perfeita, não era um contrato bonitinho. Era mais um pedido de amigo do que uma garantia sobrenatural. Mas, naquela altura da madrugada, era o suficiente. Ele fechou os olhos um instante,
Respirou fundo e falou: Tá certo, Bené. Se for para valer, a gente aguenta mais um pouco. Silêncio. Um silêncio diferente, pesado, mas não tão opressor quanto antes. Como se a criatura estivesse parada, só observando, sem saber muito bem o que fazer com um caminhoneiro que não corria, não abria a porta, não chorava. O relógio do painel piscou. Por um segundo, todas as luzinhas apagaram. Zé Mauro sentiu o peito disparar. Quando acenderam de novo, ainda era 2h47. Ele soltou um palavrão baixo, quase num riso nervoso. Esse negócio tá de pirraça comigo. O corpo, porém, já tinha passado do auge do desespero. Agora, o medo vinha em ondas menores, misturado com cansaço, como se o organismo tivesse entendido que não adiantava entrar em pane de novo. Os olhos ardiam, reclamando de tanto esforço. O pescoço doía, mas ele ficou. E ali, num instante que ele jamais saberia dizer qual foi, uma única coisa mudou. Lá fora, muito longe da estrada, um galo cantou. Pouquinho, quase nada. Um cocoricó rouco, de sítio perdido na caatinga. Depois outro, mais distante. Depois mais um, insistente. A madrugada começou a mudar de cheiro. O ar trouxe um frescor leve, cheiro de mato úmido, de fumaça fina de fogão a lenha sendo aceso em algum canto de roça. Zé Mauro não se mexeu, mas os olhos acostumados ao breu perceberam uma diferença sutil. O preto do horizonte não era mais preto chapado. Tinha um fiapo de azul escuro, quase invisível, desenhando a beira dos morros ao longe. A criatura, do lado de fora, arranhou a porta uma última vez, num gesto que parecia mais irritado do que ameaçador. O teto estalou. E então, silêncio. Um silêncio de verdade, sem peso. Não o silêncio morto da madrugada parada no tempo, mas aquele silêncio bom de antes do dia nascer, quando as coisas respiram diferente. O relógio do painel tremeu, o visor digital apagou, acendeu, e pela primeira vez naquela noite, os números se mexeram. 2h48. Zé Mauro sentiu o corpo inteiro estremecer, como se tivesse atravessado um rio gelado. Os retrovisores voltaram ao normal, mostrando apenas o mato, a lateral do caminhão, um pedaço de céu clareando de leve. O PX mudo. Só o clique do relé quando ele apertou na tentativa de chamar Bené. Nada. Bené? Chamou com a voz rouca. Silêncio. Tentou de novo. Ô, Bené, tu tá aí ainda. O aparelho deu um chiadinho curto, quase um espirro de eletrônica velha, e uma frase, cortada, baixinha, veio como eco de longe. Agora segue, cabeça dura. Depois disso, mais nada. Nem chiado, nem voz, nem interferência. O PX voltou a ser só plástico, fio e parafuso. Zé Mauro encostou a testa no volante. Respirou fundo várias vezes. Não chorou. Mas deixou escapar um riso sem graça, misturado com um soluço que nem ele soube explicar direito. Olhou para o para-brisa. Lá fora, o céu começava a ganhar um contorno alaranjado no horizonte. A BR-232 voltava a parecer o que sempre foi. Uma estrada longa cortando o sertão, com poste, placa, cerca de arame e mato seco. Nenhum sinal de criatura, nenhum vulto atravessando a pista. Só um caminhão pesado, encostado no acostamento, com um homem exausto na cabine e um terço amassado na mão. Quando o sol encostou de verdade na pista, fazendo o asfalto brilhar num tom quase dourado, Zé Mauro tomou coragem de ligar o motor. O ronco familiar encheu a cabine. Nenhuma luz estranha no painel, nenhum apito fino no rádio. Só o barulho normal de caminhão que estava pronto para rodar mais um tanto. Ele soltou o freio de mão devagar. Olhou pela última vez para o retrovisor. Viu apenas a faixa se perder atrás, o acostamento, o mato. Mas jurou que, bem no fundo, por um segundo, teve a impressão de enxergar um outro caminhão branco, muito, muito longe, acenando com o farol, como quem se despede. Engatou a marcha, entrou na BR outra vez, passou pela placa. Ponte sobre o rio Ipojuca.
Dessa vez, com o sol batendo na água lá embaixo, o lugar parecia até bonito. Mas ele sentiu um arrepio mesmo assim. Quando finalmente avistou o primeiro posto de combustível depois de Pesqueira, entrou sem pensar duas vezes. Encostou o caminhão perto da bomba, desceu com as pernas ainda bambas. O sol já estava firme no céu, banhando tudo de luz clara, aquela luz que parece dizer: pronto, agora é vida normal de novo. O frentista veio chegando. Um rapaz jovem, bonezinho torto, sorriso fácil. Bom dia, patrão. Vai até quantos? Zé Mauro demorou um segundo para responder. Olhou para o menino, para o pátio, para os outros caminhões encostados, para o bar com mesa de plástico, gente tomando café, rindo, mexendo no celular. Tudo parecia tão simples. Enche o tanque aí, meu filho, respondeu por fim. E bota por conta da firma tal. O rapaz anotou. Foi cuidar da mangueira. Zé Mauro seguiu para o bar, as pernas ainda lembrando do medo da noite. Sentou numa cadeira de plástico. Pediu um café preto bem forte, um cuscuz com ovo. Enquanto esperava, olhou para o espelho que tinha na parede do bar. Aquele espelhão que todo restaurante de beira de estrada gosta de botar para parecer maior. Por um instante, o coração deu um pulo. Mas o espelho mostrou apenas o que tinha que mostrar. Ele sentado, o balcão, o vapor saindo da chaleira, um rádio velho tocando um brega antigo. Nada de criatura sem rosto, nada de acidente pendurado, nada de corredor de hospital. Um senhor de boné veio se sentar na mesa ao lado, abriu o jornal do dia, puxou conversa. E aí, companheiro, estrada tá boa? Zé Mauro demorou uns 3 segundos para responder. A frase veio meio automática. Tá indo. Só a madrugada que anda meio esquisita. O velho riu. Madrugada na estrada nunca foi coisa de Deus, não, viu? Disse mexendo o café. Depois de Sanharó, então, o povo fala cada história. Aquilo fez Zé Mauro levantar os olhos devagar. Que história o senhor já ouviu? O outro deu de ombros. Ah, não sei, negócio de relógio que para, coisa na atravessando pista, caminhoneiro vendo o que não precisa ver em retrovisor. O povo exagera, né? E riu, como quem não acredita. Zé Mauro olhou para o café à sua frente pensativo. Por um instante, pensou em ficar calado, engolir aquilo ali para sempre, fingir que a noite passada nunca tinha existido. Mas, lá dentro, alguma coisa lembrava do que Bené tinha dito, que talvez o laço se quebrasse de vez quando alguém escolhesse encarar a verdade, sem correr, sem abrir porta, sem fazer de conta que nada aconteceu. A melhor forma de não deixar aquilo se repetir, talvez fosse contar do jeito que dava, para quem quisesse ouvir. Ele respirou fundo e começou. Pois eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje de madrugada, ali entre Serra Talhada e Pesqueira, eu vi um negócio na BR que não era desse mundo, não. O velho levantou as sobrancelhas interessado. O frentista que ia passando diminuiu o passo para ouvir também. Da mesa do fundo, um outro caminhoneiro virou a cadeira curioso e Zé Mauro contou. Contou do relógio travado, das luzes altas demais, da criatura atravessando a pista, do retrovisor mostrando a infância, o acidente, o hospital. Contou da voz no PX, da conversa com Bené, do laço de 2h47, do galo cantando, anunciando que o tempo tinha voltado. Não contou tudo nos mesmos detalhes que o retrovisor mostrou, guardou para ele algumas dores, alguns arrependimentos, mas contou o suficiente para deixar o bar inteiro em silêncio, com o café esfriando nas xícaras. No fim, deu um gole no café, já quase morno, e concluiu. Depois de hoje, eu passo nesse trecho de dia, e se eu tiver que pegar a madrugada, eu encosto antes, espero clarear. E se eu vir alguém parado no acostamento, eu paro também. Nem que seja para perguntar se a pessoa quer um gole d'água. Ninguém riu. O velho de boné limpou a garganta, meio sem jeito. A gente pensa que é só asfalto e pneu, mas tem pedaço de estrada que parece cemitério de história mal resolvida, né?
Zé Mauro deu de ombros, olhando para fora, para a BR que seguia lá, se perdendo no horizonte. Tem lugar que é melhor não mexer muito, mas se tiver que passar, que passe devagar. E sem olhar demais para o retrovisor depois de certa hora. Do lado de fora, o sol já estava alto, seco, queimando o asfalto como sempre fez. Um caminhão entrou no pátio, outro saiu, a vida seguiu, como se nada de estranho tivesse acontecido naquela madrugada. Mas, toda vez que Zé Mauro rodava novamente por ali, mesmo de dia, ele sentia um arrepio diferente ao ver a placa da ponte sobre o Ipojuca. E se por acaso precisava pegar a BR-232 de madrugada, perto das 2 da manhã ele já começava a procurar um posto, uma borracharia, qualquer lugar com luz amarela ligada, para encostar até o sol dar as caras. O PX do caminhão até hoje, de vez em quando, dá um chiado estranho quando ele passa por aquele trecho. Não é voz clara, não é recado, mas volta e meia dá para jurar que no meio da estática tem um cabeça dura dito com um certo carinho. O retrovisor, por sua vez, continua fazendo o que sempre fez, mostrando o que vem atrás, mas Zé Mauro nunca mais olha para ele além do necessário quando a madrugada se aprofunda. Porque ele sabe que tem coisa na beira da pista que não é para ser vista por ninguém. E também sabe que naquela mesma BR onde tanta gente passa correndo sem notar nada, ficou alguma parte de um amigo velho, mas leve agora, talvez rodando por outros quilômetros, sem ficar preso só naquela curva. Dizem por aí que desde aquela noite ninguém mais viu criatura nenhuma atravessando a BR-232 na madrugada. Dizem também que o relógio digital de um certo caminhoneiro nunca mais travou. Mas se você passar por ali, entre Serra Talhada e Pesqueira, de madrugada, e der uma olhada rápida demais no retrovisor, vai ver um caminhão branco encostado num acostamento que não existe mais, com alguém na cabine, olhando firme para frente, segurando 1/3 na mão. Se isso é só história de caminhoneiro ou se aconteceu de verdade, a estrada é que sabe. E você aí, já viveu alguma coisa estranha na estrada, na madrugada? Ou conhece alguém que jura ter visto o que não devia? Conta nos comentários, porque uma vez me contaram que são essas histórias que mantêm a gente acordado quando o mundo inteiro parece ter ido dormir.